Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o pão da vida. Aquele que veio do alto passou aqui nos dando exemplo de como devemos proceder. Aquele que, pela submissão do coração, herdou tudo do Pai. Aquele que bebeu do cálice passou pela morte, morte e cruz, esteve morto, mas vive e reina porque herdou todo poder e autoridade do Pai, julga com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. Aquele que disse: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que perseverar guardando no coração, não numa tábua de pedra, mas sim num coração de carne contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, aonde somos santificados e purificados. Ele disse aos discípulos que seriam feitos apóstolos: por esta palavra que vos tenho anunciado, vós já estáis purificados, porque a palavra é viva e eficaz, purifica e santifica, aonde devemos constantemente ser purificados e santificados, segundo a sua força e segundo o seu poder, do interior para fora, aonde a palavra é a água transformada no vinho novo, vinho definitivo, do qual odres novos em vinho novo ambos se conservam, porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. E Jesus, quando dizia a alguns o que é o grande mandamento, e eles diziam: amar somente o nosso Senhor, de todo coração, de todo entendimento, de todas as suas posses, de todas as suas forças, de toda a sua alma. Shema, ouve, ó Israel, da qual o príncipe de Deus, que nos concede a oportunidade de ser um aroma agradável diante as narinas dele, que está no centro do trono, e aquele que faz a vontade do Filho, o Pai agrada, porque aquele que tem filho, que disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim Deus nos atrai até o seu Espírito, enviando o seu Espírito com a ascensão de Cristo, aonde perseveramos nas mesmas obras. Ele disse: obras maiores farão, porque eu vou para o Pai e lhes enviarei o outro advogado, o advogado com a ascensão de Cristo, depois que creram, que foram vistas como que línguas que repartidas em dias de Pentecostes, do qual nós perseveramos, segundo apartados de toda injustiça, sempre ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Ele dizia em relação aos anciãos: fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, porque meramente ouvintes, e ilude-se a si mesmo, assim aquele que persevera. Porque Jesus disse: por esta palavra que eu vos disse, já estáis purificados, mas ainda era necessário lavar os seus pés, porque queria se discutir quem seria o maior, o que sentaria à esquerda e à direita, do qual Jesus disse: isso não me compete, mas sim ao Pai. Mas ele, lavando os seus pés, disse: compreendeis o que aqui fiz? Porque aquele que for menor que estiver servindo, ele é grande no reino dos céus. Mas aquele que quiser ser grande e ser servido, ele é pequeno no reino dos céus. Por isso perseveramos dia após dia,
segundo aprendendo daquele que é humilde e manso de coração, aquele que nos ensina sempre que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão grandemente abatidos e humilhados. Porque aquele que se humilha a si mesmo diante da sua mão poderosa, diante do seu braço forte, ele está sempre a nos revelar a perfeita e agradável vontade e nos ensina não só revela, como nos ensina a ser cumpridores do grande mandamento. A única forma, não há outro além dele. Ele é aquele que cumpriu o elo da perfeição pela lei de Moisés, foi cumpridor, e ninguém pode se cumprir segundo a lei de Moisés. Sempre se tropeça em algum ponto, porque ninguém chega ao ponto do elo da perfeição, varão perfeito. Sempre se tropeça em algum ponto e não se cumpre os mandamentos segundo a lei. Mas segundo a graça somos cumpridores, ele nos justifica. Ainda que se tropece em algum ponto, é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa dia após dia, e a sua graça nos basta. Sua infinita misericórdia e benignidade, que é o fato de não sermos consumidos, se renova a cada manhã, que ele a utiliza como a quer. Lembrai-vos que Moisés queria se colocar diante daquele povo, e ele disse: de maneira alguma a uso como a quero, mesmo porque ele é a primícia. Ele é o unigênito, a primícia de toda a criação, unigênito do Pai, primícia da ressurreição, do qual não trocamos ele por nenhum prato de lentilhas, mesmo porque ele é a promessa da qual somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e ele nos compartilha tudo aquilo que necessitamos, até mais do que pedimos, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, porque é fiel aquele que prometeu, e tudo é possível aquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece, do qual dia após dia nos capacita, sendo cumpridores, segundo ele cumpriu o grande mandamento. Sempre segundo ele opera, e a ele seja toda honra, toda glória. Não buscamos honra de homens, porque se assim procede, nada somos, assim como ele disse: se busco honra e glórias de homens, nada sou. O Pai o glorificou, disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E os feitos que foram feitos através da vida de Jesus, o nome do Senhor foi glorificado, do Deus Altíssimo. Atualmente, aquilo que nós fazemos, não por si, porque ninguém se produz por vontade humana, nunca que a palavra foi instruída por origem humana, mas sim inspirado pelo Espírito de Deus, do qual atualmente inspirados por Cristo, o nome de Cristo é glorificado, e aquele que glorifica e honra o Filho está glorificando e honrando o Pai, porque ele é um. Os dois são um, e nós, em seu Espírito, com a ascensão de Cristo, do qual recebemos o batismo de fogo, estamos em unidade com eles, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, porque é dom gratuito de Deus, de graça recebeste, de graça ofertastes. E assim perseverai em mais um dia, e ele é aquele que está a operar feitos, a apavorar o povo, os filhos rebeldes. Ele é aquele que traz o temor do povo, o princípio da sabedoria. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.